Aos 22 anos, ela fez uma viagem para a França. Para se sustentar, começou a lavar pratos em um restaurante. Rapidamente, estava fazendo outros trabalhos na cozinha e se apaixonou pela gastronomia. Na volta ao Brasil, abriu seu próprio restaurante, com uma proposta diferente do que se via por aqui na época. O diferencial do negócio deu tão certo que hoje os 3 restaurantes da rede estão entre os mais famosos da cidade. Nós vamos conversar hoje com a proprietária do restaurante Ruela, a Daniele Dawi. Oi, Daniele, muito bem-vinda. Olá, obrigada. Obrigada a você pela presença. Então me conta, você se apaixonou pela gastronomia assim meio que por acaso? É, totalmente. Olhando para trás, eu enxergo que essa sementinha foi plantada muito tempo atrás com a minha avó. Era mágico ver ela trabalhar na cozinha e depois reunir toda a família em volta da mesa, o prazer que ela tinha de servir. Acho que isso vem assim lá da Já minha estava em infância algum lugar? mesmo, tava guardadinho. E aí, nessa viagem que isso veio à tona? Foi acontecendo. Com 18 anos eu comecei a fazer festas temáticas e cobrar entrada e fazer comida e bebidas e show. Ali eu já vi que eu gostava de reunir as pessoas. Um tempo depois acabei indo morar no sul da Bahia. Acabei montando uma barraca de frente para a praia e lá era super difícil conseguir pães para fazer os sanduíches, as coisas que eu precisava para poder vender na barraca. Aí eu comecei a descobrir receita, comecei a produzir o pão, a fazer os doces. A barraca virou um sucesso também, ficava lotada, era super bacana, bombava. Ali eu vi que eu queria mais, que eu queria aprender, que eu amava aquilo, que eu amava cozinhar, que eu amava reunir as pessoas. Falei, quer saber? Vou para a França. Eu tinha passaporte francês, falei, vou aproveitar isso, vou para a França. Voltei para o Rio de Janeiro, fiz mais festas, comecei a vender camiseta em repartições públicas, juntei dinheiro suficiente para comprar uma passagem, $500, e fui para a França. Sem conhecer ninguém, sem falar francês, na raça mesmo. E lá, bom, um monte de coisa aconteceu, todos os problemas que você puder imaginar, passei fome, não tive onde dormir. E para me virar, consegui 2 empregos. Um fazendo faxina num consultório dentário à noite e o outro lavando louça numa escola agrícola para 300 adolescentes. Ali eu descobri que eu amava isso, que esse era meu dom. Bom, nunca mais parei, né? Já fazem 23 anos que eu tô assim. Mas aí como é que era a rotina? Você começou lavando pratos e aí até chegar a cozinhar realmente, como é que foi? Bom, primeiro emprego que eu consegui foi esse, lavando louça. A pele da minha mão caiu, né? Uma roubada ficar ali lavando louça. Rapidamente, fazendo mímica, fiz amizade com o chefe de cozinha e pedi uma chance para fazer qualquer outra função. Ele me colocou para picar legumes, descascar a cebola. Por incrível que pareça, é muito melhor fazer isso do que lavar louça. Bom, ele disse que eu levava jeito. Falava, nossa, mas você leva muito jeito, você nunca trabalhou realmente com isso? Pô, parabéns e tal. E começou a investir em mim, a acreditar, a me ensinar outras coisas. Acabava o movimento da escola, a gente ficava trabalhando e fazendo outras coisas. E ele começou a falar, não, você é muito boa nisso. Bom, eu acreditei que eu era muito boa nisso e não parei mais. Mas lá nesse momento, você já começou a ter o sonho? Já começou a arquitetar um sonho de ter um restaurante? Ou isso aconteceu Esse depois? sonho, sem dúvida, ele nasceu na Bahia. Quando eu estava lá com essa barraca, eu vi que se você fizer um trabalho bem feito, se você atender as pessoas com carinho e com amor, as pessoas voltam. E era uma delícia reunir, sabe? Eu não precisava mais ir nas festas ou ir nos lugares, as pessoas vinham até. E te pagavam para isso? E me pagavam para isso, eu recebia, conseguia viver super bem, tudo bem que era ali na Bahia, era adolescente, então minhas necessidades também eram super pequenas e era muito bacana. Mas ali eu falei, não, eu quero, isso é uma coisa muito bacana, um dia, mas eu imaginava assim, pro futuro, sabe? Imaginava com 60 anos, abrir um restaurante em alguma praia muito tranquila e ficar vivendo disso. Então, era uma coisa que eu queria aprender, eu queria ir para a França, eu queria conhecer a Europa, eu queria conhecer mais do mundo, então isso me impulsionou a ir. Mas eu achava que era uma coisa que eu iria fazer muito mais velha. Não imaginava que tão cedo tudo ia acontecer e que eu faria tantos restaurantes. Bom, esse tão cedo foi como? Então você voltou de viagem e aí já começou com a ideia de abrir o restaurante. Você tinha quantos anos nessa época? Eu fui para lá com 22 anos, fiquei 3 anos e voltei para o Brasil aos 26. Só que lá na França eu casei com um paulista e por causa dele eu vim morar em São Paulo pela primeira vez. Então eu cheguei de novo em São Paulo sem conhecer ninguém, com uma mão na frente e outra atrás, tendo que recomeçar do zero. Quando eu cheguei aqui, eu vi que não ia ser tão fácil abrir um restaurante. Quer dizer, na verdade, eu vim para cá pensando em aprender a culinária brasileira, voltar para a França e fazer um restaurante, um bistrô do Brasil lá em Paris. Só que, bom, cheguei aqui, a vida foi me levando por outros caminhos e para me sustentar também, eu comecei a fazer pequenos jantares na casa das pessoas e a fazer sobremesa para restaurantes. Vi que isso era, sabe, um ramo muito bacana. Vi que mesmo já tendo muitos restaurantes, isso eu estou te falando há 20 anos atrás, tá? Que não tinha 1/5 do que tem hoje em dia.
ainda faltava muita coisa em serviço. E ali eu falei, olha, quer saber? Eu vou investir nessa história, é isso que eu quero fazer. Comecei a fazer conhecimentos e tal, conhecer as pessoas, até que eu conheci os donos de um bar que abria só de noite. E ele ficava do lado de 2 prédios gigantes empresariais. Falava, gente, onde que essas pessoas almoçam? Quer saber, você não quer arrendar esse bar para mim? Eu vou abrir aqui o almoço e a gente vê o que dá. Bom, comprei as coisas, trouxe no táxi, né, tudo ralando ali. A gente montou o almoço e foi um sucesso. O almoço lotou assim do segundo dia em diante. Foi super bacana. Foi tanto sucesso que os donos desse bar acharam que não precisavam mais de mim e me mandaram embora. Me deram um pé e eu tive que de novo começar do zero. E aí Aí indo surgiu para casa, toda triste, de bicicleta, que era meu meio de transporte na época. Passei por uma vielinha, assim, vi uma placa de aluga-se. Falei, gente, que lugar legal. Eu não sei como que eu enxerguei um lugar legal, porque, na verdade, era uma rua que moravam pessoas sem residência, né? Assim, era meio que uma comunidade instalada ali. Então, os moradores, na verdade, tinham medo de passar por ali. Mas sabe quando você enxerga um lugar? Eu vi aquele lugar pronto. Falei, gente, isso aqui passando parece... de bicicleta totalmente por Passando de bicicleta, acaso. chorando, triste, depois de ser colocada para fora do meu negócio, né, que eu tinha acabado de montar. Eu vi aquela placa de aluga-se, tirei a placa de aluga-se, achei uma ficha de orelhão, um telefone funcionando, liguei para o proprietário, falei, olha, eu tenho interesse em alugar o seu imóvel. Ele falou, pode passar aqui agora. Bom, estava lá, me deu uma arrumadinha, escondi a bicicleta, a placa e cheguei. Olá, tudo bem? Fui eu que lhe telefonei agora, adorei o imóvel, eu gostaria de alugar. Ele me olhou, imagina, eu tinha 26 anos, né? Me olhou e falou, olha, você volta aqui com o seu pai, que aí eu converso com ele. Pô, saí de lá arrasada. Falei, hoje não é o dia, mas eu quero isso aqui e eu vou correr atrás. E não é que deu certo? Fui para casa, dei uma relaxada e comecei a procurar sócios investidores. Consegui arrumar 2 sócios investidores, uma sócia para trabalhar comigo e montei o primeiro Roela em 1996, numa época que não era moda ser chefe de cozinha, que não tinha chefe de cozinha mulher, sabe? Que era assim, um restaurante completamente diferente, decorado como a extensão da minha casa. Então, assim, tinham grandes chances de não dar certo por ser muito diferente. Sobre isso eu queria falar. Muito diferente, por que você quis fazer uma coisa diferente? No que você achou que isso ia te trazer mais sucesso? Aonde você se diferenciou naquele momento? Mais uma vez, foram as necessidades que foram me impulsionando, né? Eu estava ali de novo, tendo que fazer as coisas. Eu era muito nova, né? Tinha só 25 anos, eu não tinha nenhum respaldo de família, de marido, de pai, de ninguém que pudesse me avalizar, né? Tinha acabado de chegar em São Paulo, faziam 6 meses só que eu estava em São Paulo. Então, assim, os meus sócios investidores investiram super pouco dinheiro. Me deram um dinheiro e falaram, olha, se vira, a gente acredita em você, já vimos você cozinhando, recebendo na nossa casa, a gente sabe que você tem um potencial, mas a gente não vai colocar muito dinheiro. Então, você tem que se virar com o que você tem. Bom, o que eu podia fazer? Eu tinha que tocar obra, né, ser um pouco de arquiteta e decoradora. Então, falei, quer saber, o que eu mais gosto? É receber as pessoas na minha casa. Então, eu vou fazer esse restaurante como uma extensão da minha casa. Vou decorar ele com o meu jeito, com as coisas que eu tenho. Comecei a pedir para a gente da família me dar quadro, para os poucos amigos que eu conhecia. Fui em vários lugares, lixões, peguei móveis antigos, eu mesma reformei, pegava molduras antigas. Como eu tinha feito um curso de fotografia em Paris, eu tinha várias fotos lindas, usei essas fotos e montei o restaurante como extensão da minha casa. Esse era o meu diferencial, eu estou te recebendo na minha casa. E aí... Que era uma super novidade, esse Era tipo uma de... super Hoje em dia novidade. existem outros restaurantes como esse, mas na época não. Não, na época não existia. Na verdade, bom, eu achei esse ponto, fiquei encantada. O que eu fiz? Falei, bom, como eu não conheço muito bem o mercado de São Paulo, eu vou fazer uma pesquisazinha. Fiz algumas perguntas básicas, tipo, o que falta de restaurante em São Paulo, o que você gostaria de encontrar no restaurante. Liguei para algumas pessoas que eu conhecia, pedi para que essas pessoas indicassem outras, fiz uma pesquisinha e vi que o que essas pessoas falavam tinha muito a ver com o que eu acreditava. Falei, bom, isso me deu força, estou no caminho certo. Em cima disso, eu montei o projeto, em cima da minha necessidade, corri atrás para comprar coisas que parecessem comigo, para montar uma casa, um lugar, como se fosse uma casa, a extensão da minha casa, e fiz essa decoração que na época realmente era muito diferenciada. As pessoas até falavam, ai, tem um quê de teatro, parece uma cenografia. Eu falava, não, gente, a minha casa é decorada assim. Tanto que eu trouxe muitos móveis da minha casa para decorar. Quer dizer, muitos não, trouxe os poucos que eu tinha, estavam lá para fazer a decoração desse restaurante. Então, assim, eu acho que a decoração foi um super diferencial, mas também a forma como a gente atendia.
Porque até então, o que que era moda em São Paulo, no Brasil? Era a cozinha internacional. O que se falava de cozinha francesa era a nouvelle cuisine, que é aquela que vem um pouquinho de comida, né, que você tem que sair depois e comer, porque é muito linda, muito caro, mas vinha muito pouca comida. Então, o que que eu tentei fazer? Falei, vou mostrar uma cozinha francesa diferente, vou mostrar a cozinha francesa de raiz, a cozinha de bistrô, que é bem servida. Vou usar os produtos que nós temos no Brasil, não adianta eu querer fazer uma coisa que vem de longe, porque é caro e porque não vai agradar ao público brasileiro. Ou seja, eu me baseei muito na pesquisa que eu fiz e observando o que tinha de restaurantes e criei esse diferencial, que era fazer um restaurante com uma comida farta, bem servida, balanceada, né? Porque é importante que seja uma comida que você saia de lá leve e feliz e que tivesse um atendimento acolhedor. Então, até hoje, assim, né, eu já fiz 7 restaurantes, eu faço questão de treinar todos os meus colaboradores, porque eu mostro, eu dou carinho, eu mostro como eles têm que receber as pessoas, que é simplesmente receber as pessoas como eu os recebo, com carinho, com amor, com respeito. Então, isso eu acho que foi, sem dúvida, assim, um dos pontos, né, porque não adianta só você saber cozinhar. Às vezes eu até encontro umas pessoas que falam, ai, eu cozinho tão bem, meu Quero abrir sonho um é abrir um restaurante. restaurante. Eu falo, não faça isso. Me dá até, assim, sabe, um aperto no coração. É Porque preciso muito mais que isso, né, muito mais que Daniela? isso. Muito mais que isso mesmo. Você precisa de planejamento, né? Você precisa analisar muito bem o mercado. Fala um pouco sobre as dificuldades que você teve no começo, para as pessoas entenderem que nunca foi fácil, né? Como é que foi lá Não. naquele começo? O que mais difícil você conseguiu, você passou para conseguir ter sucesso? Bom, toda a história tiveram vários momentos muito difíceis, mas sem dúvida, na hora que eu achei o ponto, que eu fiz a pesquisa, que eu tive certeza do que eu queria fazer, um dos primeiros pontos assim mais difíceis, primeiro era fazer com que as pessoas acreditassem em mim, por ser nova, né, por não ter nenhuma formação, porque não terminei nem a escola. Você falou do fato de ser mulher, que naquela época não era comum também, Era né? machismo mesmo, sabe? Eu me lembro mesmo na França, quando eu estava lá trabalhando em cozinha, que eu mandava cartas, né, e fita cassete para os meus amigos falando que eu tinha descoberto a culinária, que eu estava apaixonada, que realmente era um mundo novo que tinha se aberto. Eles falavam, mas Dawi, o que que deu errado? Por que que você vai virar cozinheira? O que que você vai fazer? Você vai cozinhar para um marido rico? Eu falava, ai meu Deus, tudo bem, tenha paciência que isso vai dar certo. Então, assim, eu enfrentei o machismo, eu enfrentei a falta de credibilidade, porque as pessoas não acreditavam em mim pela pouca idade, né? Associavam isso à falta de competência. E aí, quando eu achei o lugar, fiz a pesquisa e tive certeza que eu queria fazer aquilo, que aquilo iria dar certo, toda a burocracia, né? Você abrir uma empresa no Brasil, você tem que ser herói, você tem que estar assim, um nível acima, porque é muita burocracia que acaba se formando para depois vender facilidades, né? Então, isso foi muito assustador, né? Descobrir o número de impostos e taxas que eu teria que pagar. Quando eu consegui vencer essa parte de abrir a empresa, depois foi conseguir todos os licenciamentos, né, nos órgãos também, que, oh, meu Deus, era infernal. E depois montar a equipe. Isso foi também muito difícil. Não existia mão de obra qualificada, não existia um curso de culinária, assim, no Brasil. Não tinha faculdade, né, não tinha nada. Então, assim, eu tinha que pegar os meus colaboradores, pegar, na verdade, funcionários e transformá-los em colaboradores. Ensinar uma profissão, ensinar como que ele precisava respeitar o alimento, né, ensinar os pontos importantes. E que isso, na verdade, também foi mais uma coisa assim que foi maravilhoso. Foi num momento de dificuldade como esse, de conseguir mão de obra qualificada, que eu descobri como eu amava ensinar. Como assim, sem dúvida, juro, um dos meus maiores prazeres, tudo bem, atender o cliente, receber um elogio, é um tesão. Mas não existe nada melhor do que você pegar uma pessoa que chega sem formação nenhuma, muitas vezes sem escola, vindo do Nordeste, de situações super complicadas, que está aqui para tentar a vida, e ensinar uma profissão. Ajudar a pagar a escola, ver ele aprender a ler e a escrever, transformar esse indivíduo, sabe? Fazer com que ele transforme a família, as pessoas que estão em volta dele. Então, esse compartilhar conhecimento, essa multiplicação que você acaba gerando, isso não tem palavras para descrever, assim. Sem dúvida é isso que me motiva, assim, forte, de falar dá até uma certa emoção, sabe? Porque é um tesão, assim, é maravilhoso. Bom, e durante todo esse período você abriu no total 7 restaurantes. E aí em todos você se envolve em todos os detalhes também, você é muito mais que uma chefe. Conta um pouco sobre essa proposta. A sua ideia então é pensar em tudo, desde onde vai ser, o ponto, como é que você vai decorar, como é que vai ser o cardápio.
Qual que é essa sua ideia de trabalho, então, onde um dono de restaurante cuida de tudo? Exatamente, tem até um nome para isso que chama restaurateur, né? Chiquérrimo. Restauratriz, no caso de uma mulher. É muito chique, mas olha, não tem glamour nenhum, porque é uma Muito relação trabalho. louca, sabe? Então, geralmente eu acho o ponto, aí eu procuro sócio-investidores, faço um projetinho, mostro para ele como é que vai funcionar e aí eu desenho à mão como eu quero que cada coisa seja. A frente, a fachada, a cozinha, desenho, tudo bonitinho. Passo isso para um arquiteto, ajuda a tocar a obra, cuidar de toda essa parte operacional da obra para fazer o lugar acontecer. Depois disso, né, eu estou treinando, contratando a equipe, treino toda a equipe, desenvolvo o cardápio, ficha técnica, como vai ser cada prato, como vai ser cada drink, cada bebida, e treino toda a minha equipe. Depois disso, cuido também da música, porque é super importante, ajuda as pessoas a relaxarem, uma música agradável, a iluminação para deixar as pessoas bonitas, o uniforme dos meus colaboradores. Então, assim, eu cuido de toda essa parte operacional, né? Eu crio o conceito, eu implemento esse conceito, eu treino o operacional de bar, cozinha, salão, manutenção, mas não cuido da parte administrativa nem contábil, porque realmente essa parte eu detesto, não é a minha. Eu fico mais com a parte artística, assim, lidar com pessoas, ensinar. Isso eu adoro. E como é que tá o negócio hoje? Você acabou de abrir um restaurante, Acabei um novo. de abrir um restaurante novo. Um filho novinho. Tô super feliz. Eu fiz 7 restaurantes, fiz 5 aqui em São Paulo e fiz 2 restaurantes no Rio de Janeiro. Inclusive, quando eu fiz o primeiro em 1999, não tinha nenhum chefe no Rio, só tinham geralmente aqueles restaurantes mais caretas, com aquele serviço mais formal, como era em São Paulo também, quando eu comecei há 20 anos atrás. E foi muito bacana ter feito esse restaurante no Rio também, porque assim, a gente gerou um diferencial muito grande. Só que quando eu engravidei, eu vi que eu não queria mais morar na Ponte Aérea. Então eu vendi esses restaurantes e resolvi crescer a marca Ruela. Eu vi que eu tinha uma marca muito sólida, o quanto eu amo o Ruela, o quanto o Ruela me representa, então era uma coisa muito de verdade, e resolvi crescer essa marca. Então, eu tenho o primeiro em 1996, depois eu fiz o segundo Ruela em 2011, que foi um sucesso tão grande, deu tão certo, que agora a gente acabou, então, de abrir o nosso terceiro Ruela. E eu estou super feliz, estou muito realizada, porque agora são quase 120 colaboradores registrados, sabe, com seguro-saúde, com tudo bonitinho. Então, Um orgulho, é o máximo, né? muito orgulho. Ô, Daniela, me fala uma coisa, tem muita gente que sonha em ter um restaurante, e São Paulo, a gente sabe, tem milhares de restaurantes de todos os tipos. Que dica você daria para quem quer se diferenciar, assim como você encontra um caminho todo seu, para quem também quer encontrar esse caminho para ter sucesso no negócio? Bom, são muitas dicas, tá? Bom, você tem que primeiro, antes de mais nada, analisar o que você vai fazer, né? Não pegue simplesmente copie uma ideia de alguém. Veja o que você quer fazer, analise aquilo, pesquise, tenha certeza que você está tendo a ideia certa para colocar no lugar certo e depois se prepare, física e emocionalmente, porque você vai ter que ter uma certa liderança, você vai ter que montar a tua equipe, você vai cuidar do pessoal da obra, você vai fazer toda essa parte, depois você tem que cuidar dos seus fornecedores, dos prestadores de serviço e, por último, do cliente. Então, muitas vezes as pessoas querem abrir o seu negócio, mas não analisam se elas têm um espírito empreendedor. Tudo bem se não tiver, você vai procurar um outro caminho, um outro business talvez, mas se você descobrir que você tem essa veia empreendedora, que você é um líder nato e você tiver predisposição a colocar sua vida pessoal de lado e trabalhar muito e saber que você vai ter que ficar um bom tempo sem dinheiro nenhum, porque você vai investir e dificilmente o dinheiro vai retornar rápido. Você precisa saber que você vai ficar pelo menos de 12 a 24 meses investindo sem conseguir retirar nada. Então, assim, você precisa se organizar. Você precisa de planejamento, de pesquisa e de cabeça no lugar. Não vai sair fazendo dívida, não vai pegar todo o investimento que você juntou uma vida inteira para fazer um negócio sem ter certeza que isso aí pode dar certo realmente. Porque não é nem só a tristeza de você investir em alguma coisa ou de você perder todo o dinheiro que você investiu. Você, além do mais, ainda ganha aí possivelmente uma herança de processos trabalhistas que vão te perseguir por toda a sua eternidade. Então, vá com calma,
se organize muito bem, analise muito bem se aquele é o momento, se é um bom negócio. Às vezes vale a pena deixar de fazer alguma coisa para se organizar melhor e fazer na hora certa, sabe? E principalmente crescer devagar. Não se deslumbre porque deu certo e fez sucesso, e aí às vezes pega dinheiro emprestado, ou mesmo uma carta de crédito, e começa a crescer loucamente. Não, Pé no cresce chão. devagar, cresce conforme você vai tendo retorno, sabe? Dando um passo atrás do outro lentamente, porque sucesso é fácil, difícil é manter o negócio, e isso é muito difícil. Olha, sucesso para você por muito tempo, que Obrigada. mantenha o sucesso. As dicas foram muito valiosas e muito obrigada pela sua presença. Imagina, Viu? foi um prazer, eu que agradeço. O prazer foi nosso. Até a próxima. Obrigada. Se você gostou e quiser ver mais entrevistas inspiradoras como essa, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Até a próxima. Tchau!